Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que é pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, que é um cuidador, que quer entender um pouco mais sobre o espaço digital, identificar os perigos no espaço digital e principalmente ajudar o seu filho, a sua criança, o seu adolescente a se desconectar do digital e a estar mais conectado consigo mesmo, a estar mais conectado em família e também nas relações sociais da escola, mas estar mais conectado à vida offline, desconectando, portanto, um pouco do digital e estando mais presente afetivamente na vida offline, nas decisões, na consciência, na tomada de decisões de forma plena e consciente. Portanto, essa série é para você e hoje nós chegamos na aula de número 8, onde nós vamos continuar falando sobre emoções, mas especificamente vamos falar mais sobre acolhimento. Nas próximas aulas eu quero trazer algumas estratégias e experiências que ajudam a desconexão, né, para que ela aconteça de forma natural e respeitosa, e está nas nossas mãos realizar esse trabalho. Mas antes de falar sobre essas experiências, eu senti que é o momento de nós falarmos sobre acolhimento. Por quê? Porque é na relação de acolhimento que nós conseguimos construir uma relação de confiança com a criança, com o adolescente, com o seu filho. É na relação de acolhimento e de confiança que nós somos comunicados, que nós somos procurados quando as situações acontecem no digital ou até mesmo na escola. É nessa relação de confiança que a criança, que o adolescente, como eu disse antes, corre para o seu pai, corre para sua mãe e não foge do seu pai ou foge da sua mãe por medo da punição. Já falamos que a disciplina e eventualmente alguma punição vai ser necessária para que aquela correção aconteça da forma devida, para que aquela disciplina aconteça de forma devida. Mas o acolhimento é a necessidade principal de uma criança ou de um adolescente para que ele tenha as suas emoções respeitadas. Nós precisamos entender que ele está numa condição de desenvolvimento, que o seu cérebro ainda não está plenamente desenvolvido, que ele ainda está aprendendo a lidar com emoções, a lidar com as situações e que não tem a capacidade completamente desenvolvida. Nós precisamos lembrar que ele é uma criança, que ele é um adolescente. A nossa cultura, e por muito tempo se perfez essa ideia de que a criança é um pequeno adulto. E assim foi no século XIX, início do século XX, ainda se começou a falar que o século XX é o século da criança. Foi, de fato, o século que nós começamos a reconhecer direitos para a criança, para o adolescente, reconhecê-lo como sujeito que merece ser cuidado, que precisa de atenção e proteção, e reconhecer o seu papel de criança, reconhecer que cabe a nós desenvolver essa pessoa, desenvolver esse cidadão, ajudar a que ele chegue na vida adulta de forma respeitosa, responsável e responsiva. Portanto, é preciso se colocar no lugar da criança, lembrando que é uma criança. É preciso se colocar no lugar do adolescente, lembrando que é um adolescente. Então, para guiar um pouco mais essa fala, eu até faço já de antemão a recomendação da obra que me ajudou também a fazer essa reflexão, que é a obra da Maya Angelman, A Raiva Não Educa, A Calma Educa. E é uma obra que nos ajuda muito a fazer essa reflexão sobre a importância do acolhimento, sobre a importância de respeitar as emoções da criança, para que ela se sinta de fato, para que ela se sinta confiante em relação ao adulto que cuida dela, ao adulto que está nessa jornada junto com ela, para que ela comece a ter a capacidade de se autorregular, para que ela possa desenvolver a sua autonomia. E a Maya menciona no livro sobre isso, sobre relação de confiança, e que eu gostaria de fazer uma breve leitura, que me chamou a atenção uma passagem onde ela diz o seguinte: para estabelecermos uma relação de confiança e de respeito verdadeiro com as crianças, não podemos puni-las pelo que elas manifestam na relação conosco com tanta honestidade.
precisamos acolher toda a manifestação emocional que elas apresentam. Então, essa passagem, ela me fez refletir muito sobre isso, sobre o quanto a criança manifesta pela sua inocência e pela sua natureza, de forma tão honesta, as suas emoções, e sobre o quão muitas vezes despreparados nós estamos para lidar com a honestidade daquela emoção. Porque nós adultos aprendemos a deixar as nossas emoções de lado muitas vezes, ou até mesmo aprendemos que nem todo momento precisamos ou podemos manifestar as nossas emoções. E para nos relacionarmos socialmente, de fato, é necessário em alguns momentos ter um jogo de cintura também quanto às emoções, ter um autocontrole, uma autorregulação quanto às próprias emoções, mas de todo modo, precisamos lembrar que a criança tem essa natureza, tem por natureza a necessidade de se manifestar. Não só porque ela ainda não tem as emoções alinhadas, mas também porque é por meio das emoções que ela sabe, que ela entende, que ela pode ter as suas necessidades atendidas. Então, o choro ou a birra, como ela mesma menciona aqui no livro, muitas vezes são pedidos de ajuda. E aí, um tema que eu sempre comento, por exemplo, nas escolas em relação ao bullying, cyberbullying, a agressão muitas vezes é um pedido de ajuda. Por isso que eu sempre menciono a importância do acolhimento, tanto para quem pratica bullying, por exemplo, como para quem é vitimado por essa situação. Porque nós precisamos lembrar que esse indivíduo ainda está desenvolvendo uma relação com as suas emoções, ainda está desenvolvendo uma compreensão em relação aos seus próprios sentimentos, e que nós somos as pessoas que vamos ajudá-lo a conduzir essa jornada de uma forma mais tranquila. E precisamos lembrar disso até mesmo para que a gente não seja aquele adulto que perturba essa autocompreensão da criança. Para que a gente não limite, não pode as suas emoções, mas a gente ajude a lidar com elas. Então, falar sobre acolhimento é de fato uma necessidade. E por isso, e lembrando que é o acolhimento que vai nos ajudar a estabelecer essa relação de confiança, eu já mencionei aqui a pesquisa do Cyberbullying Research Center, que mostra que um adolescente não manifesta para os pais, a maior parte dos adolescentes não manifesta para os pais alguma situação de exposição a risco ou mesmo cyberbullying nas redes sociais pelo medo de uma punição, pelo medo de perder o acesso ao dispositivo, porque justamente existe ainda muito essa criação com base no medo, que a disciplina incute medo. E a disciplina não precisa incutir medo. Aliás, a disciplina não deve incutir medo. A disciplina deve ser forma de corrigir, forma de ajudá-lo a entender que frustrações acontecem e são parte da vida de um adulto e que já de alguma forma devem fazer parte da vida dessa criança, desse adolescente, de entender que nem tudo é possível e que a gente precisa respeitar os espaços e precisa respeitar as relações, as demais pessoas, e que a nossa vontade não se impõe dessa maneira. Mas é também importante ajudá-lo nessa jornada e com paciência, com cuidado, com dedicação, com generosidade, com empatia nesse processo de acolhimento. Nós temos e tivemos uma cultura de que a criança era o pequeno adulto, né? Como eu mencionei, até o início do século XX era assim que nós entendíamos a criança, e a criança, inclusive, era colocada, e tem muitos estudos na história falando sobre isso, quanto a criança era colocada em trabalhos dentro de casa, ou até mesmo trabalhos na rua, trabalho em comércio, justamente porque se entendia que era um pequeno adulto e que apenas era menor, mas que já tinha toda a capacidade de responsabilidade que um adulto detém. E hoje, e felizmente, né, ao longo do século XX, com esse avanço no direito das crianças, com esse avanço na psicologia para reconhecer as emoções da criança, para entender esse papel de desenvolvimento e a nossa importância enquanto adulto, de uma forma geral, para ajudá-lo a evoluir nesse momento da sua vida, a se desenvolver nesse momento da sua vida, todas essas manifestações, declarações dos direitos da criança, convenção dos direitos da criança e desenvolvimento da psicologia nos ajudam a chegar nesse momento de entender que, de fato, a criança precisa de um cuidado especial, que ela não é um pequeno adulto
e que é preciso entendê-la de uma forma diferente para ajudá-la nesse processo de desenvolvimento. Então eu trouxe essa obra porque ela fala muito sobre a educação respeitosa, mas não a educação permissiva. Simplesmente uma educação que compreenda as emoções da criança e que ajude, que seja um suporte, colocando, portanto, o adulto nesse papel. E de acolhimento e de cuidado, que é também algo que eu acredito, que eu também defendo, que nós precisamos desenvolver e ter em relação a crianças, não só na família, mas também na escola. E um outro exemplo, e uma outra passagem que eu gostaria de destacar aqui no livro, é onde ela menciona exatamente a nossa situação aqui em relação à desconexão. E ela traz um exemplo que é o que eu já falei aqui outras vezes sobre a questão de estar à mesa desconectado do dispositivo, desconectado do digital e conectado em família. A mesa resgata a família, a mesa salva vidas, a mesa conecta adultos com seus filhos, pais com seus filhos, crianças e adolescentes entre si. A mesa conecta a família. Nós precisamos lembrar dessa importância de estar reunido. São os momentos de refeição, normalmente, em que as pessoas sentam, se olham, conversam, dialogam, trocam sobre o seu dia, sobre as suas vivências, sobre as suas angústias, sobre as suas necessidades e dúvidas, enfim. É o momento de se conectar em família e é o momento de ouvir a sua criança, ouvir o seu adolescente, ouvir o seu filho, permitir que ele construa a sua narrativa, como tantas e tantas vezes já foi mencionado aqui. E o exemplo que ela fala é exatamente sobre o exemplo que muitas famílias já encontram. Tudo bem que nós já mencionamos que muitas vezes foi o pai ou a mãe que deu o dispositivo para a criança no momento da refeição para que a família pudesse desfrutar de uma refeição em silêncio. Tudo bem que isso aconteceu, mas nós temos formas de ajudar a corrigir essa ideia que antes nós não tínhamos a clareza do quão nefasto isso pode ser. Então o exemplo que ela traz aqui é exatamente esse, e ela faz um comparativo então sobre como tirar o jovem, já no caso aqui um adolescente, tirar o adolescente daquela conexão e trazê-lo de volta à mesa. E aí ela dá o seguinte exemplo numa forma de limite respeitoso. O limite respeitoso pode soar assim: eu entendo que deve ter algo muito interessante que esteja passando no seu celular nesse momento, mas agora estamos todos sentados à mesa, então é hora de desligá-lo. Todos nós desligamos o celular para podermos estar juntos. Vamos olhar um para o outro agora. Curtir um ao outro. Eu também quero curtir você. Então é claro que quando a gente olha para o exemplo, parece muito simples e parece que com essa doce fala do pai ou da mãe, o adolescente vai se desconectar. Ela mesma diz que não é simples assim. É só uma sugestão de uma abordagem mais respeitosa. E como ela menciona ali, não é uma forma de fazê-lo sair, de coagi-lo a sair do dispositivo e a se desconectar, mas sim de convidá-lo. E que o simples convite, ao invés da autoridade, inclusive lembrando que o adolescente já tem essa natureza de, entre aspas, né, de querer se rebelar, de não querer respeitar as regras, de estar entre pares justamente porque todos agem e pensam dessa mesma forma. E é claro que aqui, entre todas as aspas, né, não é uma regra, enfim, mas é um comportamento muito comum entre adolescentes. E ela mesma menciona que isso de fato é dessa forma mesmo e que esse é apenas um modo que ela exemplifica aqui de convidá-lo a estar, e que esse simples convite já parece mais agradável ao adolescente. Não quer dizer que ele vai se desconectar naquele momento, mas é um esforço do todo dia para que isso aconteça. É mostrar que a gente entende e respeita que é normal nessa fase essa necessidade de estar conectado até mesmo para saber o que os outros adolescentes estão fazendo, mas que todos à mesa têm esse comportamento de desconexão, porque todos ali entendem a importância daquele momento, de estar junto, de conversar, de dialogar, de construir uma relação, de olhar nos olhos. E ela quer, aquela mãe quer, aquele pai quer também poder olhar nos olhos dos seus filhos. Então, é uma forma de ajudar e é uma forma de nós refletirmos sobre isso, sobre o quanto a educação respeitosa deve estar presente na educação digital para que haja essa desconexão. A aula de hoje foi um convite à sua reflexão, um convite à nossa reflexão.
sobre o quanto nós repetimos padrões de comportamento de uma geração que não tinha a compreensão, o estudo e a informação que hoje nós temos, sobre a importância de uma educação respeitosa, sobre a importância de acolher e reconhecer as emoções da sua criança ou do seu adolescente. Não há mais justificativa, a nossa geração tem acesso a tudo isso, a estudos, a informação, e nos é exigido, da mesma maneira que temos esse acesso livre, nos é exigido que assim possamos nos relacionar melhor, possamos fazer uso dessas informações e transformar o nosso dia a dia, melhorar as nossas relações sociais, as nossas relações em família. Portanto, finalizando essa aula de hoje, já antecipando que nos encontramos na próxima aula para falar mais sobre emoções e alternativas de desconexão, eu gostaria de pedir, com tudo que nós pensamos juntos aqui hoje, que decisão você toma em relação à desconexão, em relação aos convites que você vai fazer à sua criança ou seu adolescente, aos combinados que você vai estabelecer para que haja uma relação de acolhimento e de confiança, para que você seja comunicado ou você seja procurado quando ele precisar de ajuda, quando ela precisar de ajuda, quando algo acontecer. Estabeleça hoje pequenas ações para que a relação de confiança possa se perfazer, para que você seja um pai que também acolhe, que também, em alguns momentos, é o amigo que recebe e que ajuda a sua criança, o seu adolescente a lidar com as suas emoções. Tome hoje essa decisão para que você possa desfrutar de uma criação, de uma relação, do estabelecimento de uma relação mais respeitosa, mais acolhedora, de confiança, e que você possa, portanto, desfrutar desses benefícios e ajudar e ser a pessoa procurada quando algo acontecer ou quando ele simplesmente precisar conversar, porque ali há confiança, porque ali há acolhimento, porque ali há ajuda. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e lembre de refletir e tomar uma decisão, implementar no seu dia a dia, para que a gente possa sentir os benefícios dessa desconexão digital e uma conexão familiar maior. Nós nos vemos na próxima sexta-feira por aqui também, às 19 horas. Eu espero vocês. Até lá!